Você já parou para pensar que existem coisas que toda crença odeia? É isso que você ouviu aí. Será que existem coisas mesmo que as crenças limitantes? Deixa eu explicar aqui, né? Não é qualquer crença, mas é as crenças da categoria limitante. Será que tem coisas que elas odeiam, tipo assim, que elas abominam? Vou te contar aqui. Sim, existem coisas que elas odeiam e eu vou abrir o jogo, eu vou abrir o verbo depois de muita pesquisa, muita observação, muita conexão de muitos estudos para te contar o que é que toda crença odeia. Eu te convido a se preparar para assistir uma aula especial, aonde é você quem vai descobrir o que é que essas crenças tanto detestam. Então, se organiza, vem comigo estudar, porque nós vamos fazer mais um estudo da mente sobre o olhar e o entendimento das crenças. Eu te espero então para nossa próxima aula. Vamos estudar. Combinado? Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da mente, onde eu e você e eu vamos juntos pensar de uma certa maneira sobre um assunto que eu já falei na abertura para você, né? O que é que as crenças odeiam? Existem sim coisas que as crenças não suportam. E eu vou te contar isso aqui hoje. Mas eu vou contar tudo nos aspectos da crença negativa. Então o que as crenças negativas ou o que as crenças limitantes odeiam e que você vai descobrir aqui hoje, vai entender aqui hoje e vai começar a fazer a partir de hoje na sua vida. Combinado? Então, essa aula acontece sempre online, ao vivo, às quartas, não é? Pra quem tá vendo ao vivo, dá um joinha, comenta aqui embaixo, dá um oi aqui embaixo, bem embaixo dessa aula aqui, que é isso importante pra gente. E se não tá inscrito, se inscreve no canal, né, gente? Me ajuda aí, né? Porque aí você me ajuda e se ajuda também pra ser avisado quando as novidades, chegarem por aqui. Dito isso, então, eu já vou olhar aqui pro lado, pro meu mapa mental, aonde eu anotei tudo para a aula de hoje. E eu já vou avisando que a aula de hoje tá muito especial. Ela tá especial porque é uma daquelas aulas quentes, né? É uma daquelas aulas que elas começam a mexer com os nossos atuais conceitos, com as nossas atuais verdades, né? Essa aula de hoje começa a mexer com as nossas atuais crenças. Então, é por isso que essa aula é daquelas que beliscam, né? Que pinicam, que cutucam a gente. Mas faz parte do nosso estudo, não é? A minha parte com você é te provocar a pensar. E isso eu farei aqui agora com você. A primeira coisa pra gente considerar no estudo de hoje é que quando falamos de crenças, de que tem coisas que toda crença odeia, você tem que entender o seguinte, que existem coisas que se você fizer, as crenças vão, dar linha na pipa. As crenças vão correr, as crenças vão fazer tipo assim, entendeu? Coisas que se você fizer, as crenças elas detestam tanto isso que elas vão buscar mecanismos para poder dar pulo dessa altura assim, de raiva, né, de ódio. Por isso que essa aula é tão importante e tão bacana da gente começar a entender, né? Começar a pensar como é que eu faço para cutucar a crença, como é que eu faço para desconstruir uma crença. Então a aula de hoje é ainda mais preciosa por tudo isso. Entenda que tem coisas que você faz, que você vai fazer daqui para frente, que vai fazer a crença ter raiva disso. Mas para qualquer coisa você vai precisar de ação. Então não adianta você assistir a aula inteira, anotar todas as ideias, entender o que eu vou explicar aqui. Mas cruzar seu braço, fechar o seu caderno e falar, é isso. Não adianta nada, não muda uma vírgula. Então essa é uma aula também de práticas. Então perceba, você só consegue cutucar uma crença,
só consegue começar a colocar uma crença contra a parede, só começa a fazer uma crença ter pavor das ações aqui quando você age. Então você tem que agir. Combinado? Eu já estou dizendo pra você entender que não é uma aula só na teoria, só no conhecimento, e é isso, não. É uma aula de ação. Dito isso, então, e já deixando assim bem às claras, né, o princípio dessa aula de hoje, eu te digo o seguinte, que a gente precisa só recapitular para falar das crenças. O que a crença odeia, eu só preciso recapitular com você. O que são as crenças? Então veja, as crenças são tudo aquilo que nós acreditamos como verdade. Então, a crença é só o que nós acreditamos como verdade. Aquilo que a gente fala, isso é isso. Aquilo é aquilo. Eu sou assim, o outro é assado. Então, tudo aquilo que a gente dá conceito ou preconceito, que a gente dá um significado, que a gente dá um valor, que a gente dá algum grau de importância, que a gente taxa como verdade, é uma crença. Então você já entende que todos nós somos coordenados, nós somos moldados baseado com as nossas crenças. Até aí, ok. Então eu só preciso recapitular para você lembrar só o que é a crença mesmo, né? Também vale dizer que a crença, ela sempre segue o mesmo padrão. Então a crença, ela tem por característica, ela literalmente ficar o quê? Repetindo, né? Então ela se repete com constância. Então isso também é um atributo muito forte quando a gente fala das crenças. Dito isso, então, me dê um minutinho, porque aqui minha tela saiu aqui do ar. Peraí um instante. Retomando aqui, então, aqui a nossa gravação deu um picozinho no meu slide, eu tive que voltar ali e pôr de novo no mesmo ponto. Então, só recapitulando, a crença segue sempre o mesmo padrão. Então, ela vive um ciclo contínuo de repetição. Isso quer dizer que a crença sempre vai ter início, meio e recomeço. Início, meio, recomeço. Início, meio, recomeço. Início, meio, recomeço. Aí você pode pensar, Morgana, que canseira! Você ficar repetindo essas coisas pra gente? É, mas é assim que a crença funciona. Ela tem um início, um gatilho mental, um símbolo, um arquétipo, alguma coisa acontece que aciona, ela vem à tona, então começa. Ela tem um meio, que é o progresso dela, que é a reação normal dela. Ela tem o comportamento habitual dela. E tem o recomeço de novo. Aí fica nesse triângulo, né? Vai, vai e volta. Vai, vai e volta. Vai, vai e volta. É assim que as crenças funcionam. Dito isso, então, agora sim, nós vamos começar a entender o que é que toda crença odeia. Então, eu vou dizer a primeira coisa aqui. Toda crença limitante ou negativa, toda crença limitante odeia. Sabe o quê? Os questionamentos. Não questiona, não questiona, não questiona, porque a crença detesta ser questionada. Nenhuma crença gosta de perguntas. Não é à toa que os meus colegas, e eu também, que sou uma profissional da área, não é? Tenho formação na área, não é à toa que a base do coaching são as perguntas poderosas. Então, um bom processo de coaching, ele tem perguntas, gente. Ele tem perguntas. Ele vai te perguntar do início ao fim, não é? Então, um bom profissional de coaching, o que ele faz? Boas perguntas. Então, a primeira coisa que a crença limitante odeia com a alma dela é as perguntas. Não pergunte, porque uma crença odeia perguntas. E o que acontece? Pessoas que não perguntam estão presas nas crenças. Pessoas que odeiam, que ficam perguntando pra elas que hora que você vai, que hora que você volta, por que isso é assim, como é que você fez isso, até quando vai fazer desse jeito, mas e se for desse modo, e se aquilo acontecer, você já considerou isso aqui? Então perguntas que vão chegando e a pessoa quer torcer seu pescoço, saiba, ela está defendendo uma crença. Saiba, é a crença que está na frente movimentando essa pessoa. Então aqui você tem que levar com você. Morgana, os questionamentos vão contra as crenças? Exatamente isso. Os questionamentos, eles vão na linha contrária, né? Eles vão bater de frente com a crença.
Então isso é muito importante você começar a entender. Questionamentos. Segunda coisa, e as crenças odeiam com a sua alma, é o quê? São as reflexões. Pessoas que ficam refletindo, ele falou aquilo, mas falou por causa daquilo, ela foi com aquela roupa e ela falou aquilo comigo, e dali ela saiu para outro lugar, e dali ela fez isso, fez aquilo, eu acho que ela falou aquilo porque ela quis dizer aquilo outro, eu penso que ela estava agitada naquele dia. Então, esses movimentos de reflexão, né, que você vai, olha a cena, pensa, analisa, olha, reflete, vai, volta e pondera, e vê uma coisa que não via antes. A reflexão, ela vai na contramão da crença. A reflexão, ela coloca a crença na parede. Por quê? É como se tivesse algo aqui, imagina que a crença é aqui, minha mão, né? A minha mão fechada aqui, é uma crença. A reflexão, ela tá aqui, né? Aí ela olha de vários ângulos. Quando você está refletindo, você olha de vários ângulos. Você olha aqui, você olha assim, você olha assim, você olha de cima, você olha de baixo, você afasta e olha mais longe, afasta pro outro lado e olha um pouco mais de lá. Então há um movimento, junto com a reflexão, de percepção. Aí você passa a ver as coisas de várias maneiras, não é? E isso é muito legal. Por quê? Porque vai fazer com que a crença fique acuada, né? Faz a crença ficar ali na parede, literalmente. Não é legal isso? Agora eu te conto. A maioria das pessoas não refletem. E é aqui que tá o problema. Elas não refletem, elas acham que a vida é isso, elas acham que o que aconteceu é aquilo e ponto final. Não tem o costume de refletir. Tem o costume, sabe de quê? De reclamar. Ah, isso aí o povo gosta. Adora reclamar, né? E isso é um problema. A reclamação, inclusive, é uma crença, né? É um padrão de crenças da negatividade. Então, olhe para ver se você está refletindo ou se você está reclamando, ok? Então, a reflexão é outra coisa que as crenças limitantes odeiam com as suas almas. Outro aspecto que a crença limitante odeia é o quê? As crenças odeiam quem medita. Mas não é meditar assim, ó, de ficar lá no vazio, só fazer não. Meditar, eu não estou me referindo a essa meditação. Pode ser também, mas não é bem essa que eu estou me referindo. Eu estou me referindo à meditação, aonde você vai simplesmente parar, olhar para as questões, vai esvaziar a mente, a cabeça, esvaziar os pensamentos, vai trazer uma questão para o centro e vai olhar aquilo, vai meditar naquilo. Então eu vou explicar para você o que significa meditar. Meditar significa você refletir profundamente sobre algo. Então a meditação está associada com o que eu falei agora há pouco da reflexão. Só que a meditação, ela vai ainda mais fundo, porque ela vai fazer com que fique muito claro as questões. A meditação não tem proposta de ficar apontando o dedo. Não, é uma reflexão. Isso pode ter sido por isso, talvez tenha acontecido isso com ela. Vão vindo coisas, né? Que vão trazendo, vai fazer a meditação ficar mais clara e mais profunda. Talvez ela tenha tido um dia ruim, talvez alguma coisa aconteceu que eu não sei, talvez ela tá vivendo um drama com ela mesma. Então, a meditação vai indo mais fundo. Então, a meditação tem a característica de uma reflexão mais profunda. Mas não é só isso. O objetivo da meditação é elevar a informação, é elevar um nível mais alto de consciência, não é? E isso faz com que a gente tenha uma análise mais profunda, uma análise mais ampla, né? Uma análise mais larga, vamos falar assim. Se a gente buscar a etimologia da palavra meditação, o seu significado original tem a ver com saber o melhor caminho para fazer alguma coisa, para concluir alguma coisa. Então a meditação parte do princípio de saber o melhor caminho para algo.
Então veja que tem muita aí análise, né? Uma reflexão, é algo mais profundo. O melhor caminho quer dizer que tá o quê? Considerando várias possibilidades. Olha que lindo, gente. Então a meditação é uma arte, não é? E é muito poderoso. E começar a viver a sua vida baseado na meditação muda tudo. Simplesmente muda tudo. Te faz se tornar uma nova pessoa. Já faz alguns anos que eu faço meditação. Inclusive, muitas vezes, alguns momentos, eu tô tão assim que eu já começo a falar até sozinha. Mas não aquela conversa bagunçada mental, não, uma conversa mais clara, né? Uma conversa onde eu falo comigo mesma. Então a meditação, ela permite muitas aberturas de percepções, ela te permite uma conexão mais apurada com o espiritual, te permite ter um mental mais claro e mais lúcido, te permite ter mais entendimento das emoções, dos sentimentos e permite você olhar para as atitudes e comportamentos. Inclusive, com as práticas de meditação, a gente consegue botar freio, né, nas nossas reações, nos nossos comportamentos habituais. Se você não tem esse costume, não tem essa prática, comece a olhar para isso, né? Vá ler um pouco sobre o assunto, né? Vai começar algumas práticas de meditação, porque é maravilhoso. Continuando aqui, então, falamos dos questionamentos, que as crenças odeiam. Falamos aqui da reflexão, que as crenças odeiam ao quadrado. Falamos aqui agora da meditação, que as crenças odeiam ao cubo. Agora eu vou falar de outra coisa que as crenças também não gostam, que é a redefinição de conceitos, que é a reprogramação propriamente dita. Então as crenças limitantes odeiam você querer trocar as coisas. Não, ela quer que você deixe as coisas como estão e é isso. Não mexe, deixa aí. Então a gente pode dizer que atrás das crenças limitantes tem muito ego, tem muito controle, tem muito apego. E lógico, pessoas que são muito controladas, apegadas, obviamente está lotada de crenças, né? Então já fica aí para você um sinal sobre crenças limitantes. Hoje a aula não tem foco em descobrir crenças, não. Mas nós podemos fazer aulas mais pra frente um pouquinho sobre isso, né? Fizemos algumas anteriores sobre isso também, mas mais à frente faremos mais aulas sobre esses assuntos que eu sei que vocês amam, eu sei que vocês adoram. Então aqui estamos entendendo que as crenças odeiam que você mude, ela quer que você fique do mesmo jeito. Por isso que a gente fala que a crença, a base da crença é o quê? É a repetição. Essa é a base, esse é o chão de uma crença. Ela repete, só do mesmo jeito, né? E aí quando você quer mudar, vai mudar, não vai ser do mesmo jeito mais? Olha aí, que nojeira, que chatura, pra que isso? Então daí você vê que as crenças odeiam que você mude as coisas, que você se transforme, né? Então pega aí mais um sinal. E o último aspecto que eu trouxe aqui hoje para o nosso estudo sobre o que as crenças odeiam é que as crenças odeiam novos conceitos. Gente, elas não gostam. Elas querem as coisas velhas. Deixam o velho que tá bom. É tipo assim, é melhor o ruim do que o bom. É melhor deixar quieto. Pra que mexer que o time tá ganhando? Esse é o princípio da crença. Então a gente começa a entender que toda crença limitante, ela não gosta de novos conceitos. Ela quer o conceito velho. Ela quer o apegado, ela quer o conhecido, ela não quer o desconhecido. É por isso aqui é um dos motivos que fazem a gente querer mudar e ter tanto conflito. Eu falei isso nas últimas aulas sobre barreira do terror, você lembra? Quando eu expliquei sobre o ego e eu expliquei sobre a barreira do terror, aí. É por isso, porque as crenças querem que você fique no mesmo lugar, sem mudar uma vírgula. É do tipo, deixa quieto, não mexe. Então já te dou um sinal aqui. Se você fala muito assim, depois eu olho, depois eu vou, deixa quieto, agora não. Sinal de crença. Muitas crenças aí, viu? Muitas crenças aí. Olha pra isso. Começa a enxergar o que tá acontecendo por trás. Começa a fazer o primeiro princípio aqui funcionar, que é o questionamento. Ok? Agora então, você já está entendido sobre o que as crenças odeiam. Mas eu quero dar um passo a mais com você nessa jornada pra gente considerar então, partindo disso tudo que a gente falou aqui agora, do que as crenças odeiam, como é que a gente pode reprogramar isso
de agora em diante? Como é que a gente pode fazer isso na prática? Como é que a gente pode começar a pensar a vida de um outro jeito daqui pra frente? Vamos entender isso? Mas isso é na parte 2. Vamos lá? Nós vamos agora dar um passo a mais no nosso estudo, elevando o nosso conhecimento para um degrau superior. Se prepara, porque nós vamos agora avançar. Vamos lá? Essa é aquela parte que a gente eleva, como eu falei aí no intervalo para você, né? Então eu quero te convidar, junto comigo, a elevar a mente, o entendimento e olhar para a prática. Porque eu sou dessas, né, gente? Vocês já sabem. Eu sou a mentora da prática, então vem comigo entender. Como é, então, que a gente vai reprogramar daqui para frente? Agora que você já sabe o que as crenças limitantes odeiam, e daqui para frente, como é que a gente faz isso? Eu vou te contar o seguinte, que daqui para frente você tem que fazer exatamente o que as crenças odeiam. Você tem que fazer exatamente isso, que é o quê? Questionar, pergunta. Até quando vou continuar desse jeito? Se eu continuar assim, daqui a 10 anos, como é que vai ser a minha vida? O que me impede de mudar completamente essa área da minha vida? O que eu ganho agindo com ela desse modo, dessa maneira? Então aqui é a hora dos questionamentos. É a hora de você perguntar. Fez alguma coisa inapropriada? Alguma coisa que não é legal? Pergunta. O que aconteceu dentro de mim para eu agir desse jeito? Para eu falar dessa forma? O que foi que aconteceu? Pergunta para você. Olha para dentro e pergunta. Até quando eu vou aceitar essa relação doente desse jeito? Ou essa condição financeira desse jeito? Ou essa confusão aqui dentro de casa desse jeito? Até quando? Me dá uma data? Então, essa é aquela parte da história onde você questiona. Até quando? O que acontece? E se eu mudasse, o que seria? O que eu teria que fazer? E por aí vai. Então, aqui agora é a hora de você questionar. Questione mais. Eu vou dar uma sugestão para você importantíssima. Para questionar, você precisa fazer para você. Não é sair perguntando pro outro: ó, esposa, até quando você vai me tratar com grosseria? Não. É você se perguntar: até quando eu vou provocar ela? Então é sempre com você o questionamento inicial, ok? Já que estamos falando da sua vida e das suas crenças, não das crenças dos outros. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu tenho que falar aqui é que quando você questiona, você tem que ouvir a resposta. Porque não é só perguntar isso, e aquilo outro. Não. Tem que questionar e esperar a resposta. Você pode fazer 2, 3, 4, 10 perguntas, mas tem que esperar as respostas virem. Então perguntou? Solta, relaxa, vai tomar uma água, vai descansar, vai falar com alguém, vai mexer na natureza, vai dar uma volta, eu não sei. Dá um tempo e depois começa a pensar na pergunta de novo. E isso aqui, né? Qual que é a resposta dessa questão? Então você tem que perguntar e responder, ouvir a resposta vir para você, ok? Então esse é o passo 1. Para continuar e trabalhar a reprogramação daqui para frente, já que a gente descobriu o que as crenças odeiam, você precisa refletir. Refletir e meditar. Precisa, gente. Morgana, eu não quero não, então não tem mudança. Morgana, que coisa chata. Meditar é perder tempo, então você não tá entendendo nada, na verdade. Morgana, meditar é coisa de velho. Morgana, meditar é coisa de gente sem o que fazer. Morgana, meditar é coisa de gente atrasado. Morgana, meditar é coisa de médico. É coisa de terapeuta. Morgana, meditar é... Para com isso. Vamos parar com isso? Porque esse choro seu todo aí, essa falação sua toda aí, é crença. É crença. E eu digo que é crença porque eu também já fiz isso muitas vezes. Eu dizia, eu não tenho tempo para meditar, não. Não, meditar? Não tenho tempo para essas coisas. Eu tenho muita atividade para fazer. Crença, isso é crença. Isso é crença. Então, para a gente poder reprogramar daqui para frente, precisa refletir.
precisa meditar. Então tem que abrir espaço na agenda para isso, ok? E o último aspecto, daqui para frente, sabendo que as crenças odeiam, que você vai mudar, vai começar um processo de mudança, você precisa, de fato, reprogramar. De fato, jogar no chão o velho conceito e, de fato, começar a construção de uma nova ideia. Você precisa de ação dirigida, diligente, focada, determinada. É isso. Então, você vai precisar usar do sentido da reprogramação. Assim, ó, em outras palavras, vamos resumir? Vamos resumir tudo até aqui? Você precisa pensar e agir fora da caixa. A crença tá aqui. Você tem que pensar aqui, do outro lado. Pensar fora. É isso. Então, se a gente pudesse passar uma regra e falar, resumo de tudo. Para você começar a jogar as crenças no chão, você precisa pensar fora do comum. Pensar fora do mesmo. Pensar fora daquilo que você sempre pensou. E não só pensar, mas tem que agir. Tem que colocar ação na sua vida. Porque não resolve nada. Só pensar, 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 pensar. Tô pensando, pensando. Pensei, pensei, pensei. Tô pensando, pensei, pensei. E não agir. Não muda nada. Não troca uma vírgula de lugar. Então você precisa de movimento. Ok? Agora você está compreendendo o porquê que esses assuntos são tão preciosos, né? O porquê que essa aula 125 chegou aqui para você. Por que ela veio agora para você e não veio antes? É por isso que eu falo com vocês, queridos buscadores, buscadoras. Esses assuntos da mente, esses assuntos das crenças, esses assuntos das energias, vibrações e frequências, esses assuntos das leis do universo é um buraco sem fundo. Eles são um buraco sem fundo. Você mexe, mexe, tem mais. Você lê, lê, tem mais. Você faz, faz, tem mais. Você descobre crença, tem mais. Então isso aqui é um buraco sem fundo. Eu falo com vocês. Eu não tô brincando, eu não tô exagerando. Não é frase de efeito. São temas buracos sem fundo. Então vai entendendo o quanto que é preciosa essa aula, né? Esse estudo, o quanto que ele é maravilhoso, né? O quanto que ele é profundíssimo. E agora, você tem na sua mão aí, ó, no seu caderno de mentoria, o mapa do que fazer para reprogramar daqui pra frente. Tô te entregando o ouro. E aí me conta, fez sentido pra você esse estudo? Me conta mais. Está caindo fichas pra você? E eu pergunto ainda mais, você já tinha pensado nas coisas que as crenças odeiam? Naquilo que às vezes você tá preso sem perceber? Naquilo que às vezes você fica reagindo, brigando e com os outros, mas sem entender que era, na verdade, a crença. Que é a crença batendo de frente com outra crença? Tá aí, ó, a informação está aí nas suas mãos. Agora você quem avalia o que vai fazer. Vai cruzar os braços ou vai falar, mentora, eu quero me aprofundar nisso. Mentora, vou sentar aqui e começar a trabalhar o tópico 1, que é questionamento. Então isso tudo fala sobre você progredir, você caminhar. Por isso essas aulas são tão preciosas, não é? Eu não digo isso à toa. Eu digo porque eu sei o que eu estou falando. E eu gostaria muito, no passado, de ter encontrado aulas dessa categoria, né? Dessa categoria, desse jeito. Eu ia gostar muito. Teria me encurtado uma boa fatia de estudos. Eu sei que sim, não é? Então agora você está compreendendo um pouco mais sobre esse assunto tão precioso e tão revelador para nós, não é? Então já comece a observar e pensar aí, ó, de uma certa maneira, para fazer a sua vida começar a voltar pro trilho. Fazer a sua vida andar pra frente e pra cima, como nós tanto acreditamos por aqui, não é verdade? Veja bem, chegamos naquele momento do estudo, aonde você tá aí ouvindo tudo, anotando o que pode anotar e pensando,
mas eu não sei perguntar. Mas eu não sei como agir. Mas eu não sei o jeito certo de refletir. Você agora está naquela parte do nosso encontro onde você para e pensa, mentora, fez sentido, eu tô entendendo por alto aqui já inicialmente, mas eu não sei como meditar. E eu não sei também reprogramar seguindo o passo certo. Ou eu não sei definir o meu alvo com clareza. Ou eu não sou aquela pessoa que eu tenho a constância ativado ainda. E aí, mentora, me ajuda. Essa é aquela parte da aula onde eu entro para te ajudar. Sabe por quê? Porque eu já estudo isso há muito tempo. E ao longo dos meus estudos eu fui organizando, né, um processo a fazer. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Faz desse jeito, dessa maneira, dessa forma. Olha para isso, para aquilo outro. Então eu fui colocando ali, tudo dentro de um protocolo. Tudo dentro de um método. É um passo a passo. Passo 1, 2, 3, 4, 5 e quando você vê, você está andando. Então, tudo isso você pode adquirir clicando aqui embaixo no nosso curso. Porque o nosso curso está com as inscrições abertas, né? Ele está sempre aberto. Se você buscar de noite, de manhã, de tarde, ele está sempre aberto, né? Então, nosso curso está aqui disponível para você. Tudo o que nós falamos aqui hoje, dessa aula, desse estudo todo, é falado em detalhes na fase 1 e na fase 2 do nosso estudo das crenças. É lá que a gente começa a trabalhar com muita clareza sobre as crenças. Aí, quando você faz a fase 1 e a fase 2, é na fase 3 que você vai trabalhar cocriação, né? Trabalhar as faculdades mentais superiores. É na fase 3 que você vai entrar na parte mesmo de cocriação. Então, isso tudo que eu falei aqui está lá disponível na fase 1 e na fase 2. Você vai amar. Você vai ficar assim, uau, mentora, que é isso, né? Então, meu convite para você aqui hoje é começar a compreender que tudo isso tem um método a ser seguido. Clica aqui, conhece o nosso curso e, em caso de dúvidas, manda mensagem que euzinha vou responder para você, né? Porque esse é o meu papel, te ajudar a se ajudar. Olha que legal. Então, entenda que isso é profundo. Entenda que isso aqui muda vidas. Muda. Entenda que isso aqui abre a sua mente para possibilidades. Abre. Entenda que aqui está o grande ouro da nossa vida, não é? Dito isso, então, eu termino dizendo que eu amei, né, gente? Vocês sabem que eu amo, não sabem? Eu amo falar disso, eu amo estudar esses assuntos e eu amo pensar junto com você nas possibilidades de mudança. E essa aula eu queria muito fazer com você. Aqui, então, eu estou entregando, não é? Com muita alegria. Dito isso, então, eu quero te dizer que você que me ouve agora não caminha mais sozinho. Não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira e com isso construir de modo consciente as suas novas crenças e, por consequência, o seu novo eu. A gente se vê, então, agora na próxima aula. Até lá! Antes que você vá embora, a sua mentora deixa um recado importante. Preste muita atenção. Algumas aulas compartilhadas aqui, sugeridas aqui, não estão mais disponíveis gratuitamente no nosso canal do YouTube. Isso significa que essas aulas já foram gravadas e retiradas do ar. Estas aulas estão disponíveis como bônus para os alunos do nosso curso do subconsciente. Isso quer dizer que você pode ter acesso a estas aulas dentro do nosso curso. Então eu deixo duas sugestões para você. A primeira, se programe para assistir aquelas que nós sugerimos que estão disponíveis.
Sugestão 2. Se programe para ser nosso aluno ou aluna nesta jornada de autoconhecimento, assim que for possível. Eu te espero lá dentro do curso para quem ainda não está dentro da nossa jornada de treinamento. Até lá! Você sabia que existem pensamentos que são ladrões? É isso que você ouviu. Existem sim pensamentos que roubam de nós energia mental. Olha que doideira! O pensamento se movimenta no mental, mas existe uma categoria, uma linha de pensamentos que são os ladrões, que eles roubam de nós a nossa energia. E isso nos impede de prosperar, ser saudável, bem resolvido, harmonizado e muito mais. E eu quero te contar que eu preparei aqui, eu preparei 12, né? 10 com mais 2, 12. Eu preparei 12 tipos de pensamentos ladrões para te revelar. E eu vou contar que tem dois em especial desses 12 que eu vejo na maioria das pessoas. Tem 2. O primeiro é o quinto pensamento. E o último é o pensamento 12. É o 12º pensamento da lista dos ladrões que a maioria das pessoas tem. E eu pergunto, será que você tem todos? Tem metade? Tem alguns? Quantos será que você deve ter? Isso eu quero fazer com você um teste online na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula que vai já começar assim, já em seguida, né? Desse nosso encontro aqui agora. Por quê? Eu quero te convidar a descobrir quais são os 12 tipos de pensamentos, surrupiadores, né? Que roubam a nossa energia mental. Para isso, se organiza, se prepara daí, traz o seu caderno, porque eu já estou pronta aqui, vestida a caráter, estou pronta para nossa aula, para o nosso estudo da mente. Então, se prepara, se organiza, respira fundo e vamos estudar?